Olá, meus amigos, paz e proteção para todos nós, né? O que nós mais precisamos nesta época é de paz e proteção, né? E paz está ligada à tranquilidade, né? À realização, as coisas funcionando bem. E proteção, como é que vai se conseguir proteção nesse mundo, né? Então, as conexões que a gente tem agora nesse mundo vai criar uma proteção. É importante saber isso. Se eu tenho conexão com coisas boas, então há uma tendência de eu ter maior proteção. Se eu falo coisas boas, se eu converso com as pessoas palavras evolutivas, então, obviamente, esse tipo de ação de dar e receber vai gerar uma melhor proteção, né? Então, basicamente, a proteção, nesta época tão confusa e tão perturbada, como a gente sabe, com tanta violência, e a própria natureza usando um sistema de defesa, né? Usando um sistema de defesa, acaba, como nós vemos hoje em dia, tentando, né, se limpar de tantos problemas que o ser humano está causando aqui na Terra, né? Essa é uma casa maravilhosa que existe para o homem viver feliz, desfrutar, da natureza em todos os seus sentidos, né? No sentido do paladar, do olfato, do tato, da audição, e da visão. Então, originalmente era para que todos nós pudéssemos e estivéssemos em harmonia. Mas como isso não é possível no momento, nós temos que criar um campo de proteção. Você não pode só entregar a sua proteção a Deus, porque Deus, Ele tem a parte dele, da responsabilidade, né? Nós poderíamos dizer assim que a responsabilidade de Deus é 95% na nossa vida. Deus nos deu tudo, né? Agora, a parte que nos compete de 5% é a parte da nossa responsabilidade, não compete a Deus. Não é responsabilidade de Deus cumprir o nosso 5%, né? E no conceito de proteção, é nós quem determinamos a nossa parte, né? Quais as relações que nós temos no momento, né? E se eu pudesse aconselhar, né? Já diz um ditado, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu falo, né? Se você quer ter uma melhor proteção, essa não é responsabilidade de Deus. Deus já tem a responsabilidade dele na sua vida, na vida da sua família, na vida da humanidade, no aspecto de proteção. Pela vontade de Deus não aconteceria nada de ruim com o ser humano. Mas a própria ação do ser humano provoca uma ação de dar e receber com as coisas ruins. Mas, Valdênio, você está falando isso aí como se você fosse certo, como se você fosse o dono da verdade, como se você fosse superior. Minha gente, nada disso. Eu passo tantos problemas que você nem imagina, mas nem por isso eu vou deixar de tentar melhorar todos os dias. O problema não está nas dificuldades e nos erros, está em buscar se melhorar todos os dias, em aprender, né, com as deficiências, com os erros e tentar fazer melhor. Então, é um conselho, não é uma imposição. Se eu tivesse que dizer para mim mesmo e para a maioria das pessoas, se afaste do mal. Tenha conexões com coisas boas. Converse coisas boas, né, que você vai criar uma rede de ação melhor para a sua vida. Eu também penso assim, né? Mesmo diante das minhas dificuldades, tem coisas que eu olho e digo, não, aí não dá para mim não quero não, porque não vai ter uma boa relação de dar e receber, não vai trazer nenhum produto, né, de evolução, então eu não quero. Né? Não, peraí, vamos ouvir essa música. Não, eu não tenho interesse em ouvir essa música. Eu não estou falando de você passar o dia todinho ouvindo um hino religioso, não é nada disso não. Né? Eu gosto de todas as músicas, por exemplo, mas aí eu faço uma triagem. Tem música que me faz bem, tem música que
faz bem para outras pessoas, para mim não faz também. Eu não vou criticar, nem vou gastar minha energia, né, para criticar ninguém, porque eu aprendi, eu falei assim, ó, eu sou um processador de energia, né? Então o nosso corpo se mantém de energia. Toda a alimentação que eu como se transforma em energia, glicose, para ser absorvido pelas células para me manter vivo. Para eu trazer essa energia para o meu corpo, eu tenho que comprar alimentação, porque a gente absorve a energia dos alimentos, né? Para obter os alimentos, eu tenho que pagar, porque não vem gratuito, né? Então, para pagar, eu tenho que arranjar dinheiro e, na maioria das circunstâncias, a gente tem que passar uma semana, um mês trabalhando para comprar alimento. Então, me veio a pergunta, se você trabalha tanto para conseguir dinheiro, para comprar alimento, para o alimento te fornecer energia, por que é que você vai fazer, gastar sua energia conversando o que não deve, conversando coisas ruins, se preocupando com a vida das outras pessoas, que não vai te levar a lugar nenhum? Então, se proteger do mal significa também, né, ter boa relação com as coisas boas, ter gratidão, né, ter educação, ter respeito. Isso significa criar uma rede de proteção, né? Então, isso é uma questão minha, cada pessoa faz do jeito que quiser, até porque o nível de compreensão não aprisiona nem convence ninguém. Ou a pessoa compreende e coloca na sua vida, ou ela não compreende e segue sua vida, não tem problema. Não vai ter aqui impasse, nem vamos gastar energia com o que não vale a pena, né? Então, a rede de proteção da sua vida vai ser feita pelas conexões que você tem e pelas ações do seu dia a dia na sua vida. Aí então, Valdênio, aí eu não posso errar, não posso... Não, todo mundo é passível de erro, de dificuldades, né? A questão é a nossa postura, né? Quando você olha no passado, se a gente fosse analisar do ponto de vista religioso, segundo as orientações bíblicas, diz que Adão e Eva não poderiam comer de um determinado fruto, que na verdade era não comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam fazer isso, não deveriam, não é nem que eles não podiam, eles podiam, que eles podiam, tanto podiam que fizeram, né, mas que eles comeram, estavam proibidos para não comer, porque se comesse teriam problemas, aquela história que todo mundo já sabe, né? Então o que acontece? Todo ser humano é passivo de erro, né? Mas qual foi a maior problemática da questão de Adão e Eva, segundo as narrativas bíblicas, né? Foi o fato de Adão dizer, não, eu errei, eu comi, foi por causa da mulher que tu me deste, né? E também por justamente Eva dizer que foi a serpente que a enganou. Ou seja, o grande erro não é o erro. O grande erro não é o erro. O grande erro é você não aceitar que foi você quem errou, né? E que você precisa corrigir o erro. E isso acontece comigo, acontece com qualquer pessoa que existe aqui na Terra. Tem ela muito dinheiro ou não, tem ela muito intelecto ou não, tem ela quais forem as suas capacidades, todas elas estão propensas a ter erros, e o que diferencia o ser humano nesse contexto não é o erro, é como proceder em cima dele, né? Então, nós vamos criando essa rede, né, de conexão com coisas boas, né? Não tem problema não, mesmo que eu tenha só 3 pessoas para conversar, mas eu quero conversar algo evolutivo. Aí você não vai falar com as outras pessoas, claro que eu vou, continuo falando com as pessoas, respeitando as pessoas, dando bom dia, olá, como vai, tudo bem. Mas eu não vou querer ter um vínculo naquele nível que não vai evoluir, porque a gente já apanhou muito nesse mundo e continua apanhando, né? Isso aí faz parte. Mas então a rede de proteção, não adianta a gente colocar Deus te proteja, não é? Às vezes o pai diz, ô meu filho, Deus te proteja, a mãe diz, Deus te proteja. Isso é muito bom, mas a maior proteção para um filho, na verdade, são as ações do pai e da mãe, não é? Não adianta eu dizer, Deus proteja meu filho e eu faço toda coisa de ruim, estou deixando um fundamento negativo para ele. Essa parte dessa proteção não compete a Deus, compete a mim, com as minhas ações, né? Então, já que eu não cometo, já que eu não faço todas as ações perfeitas,
porque não sou perfeito. Já que eu erro, porque todas as pessoas erram e passam dificuldade, a única alternativa que eu tenho para não legar esse problema para os meus filhos é quando eu errar, dizer, olha, me desculpe, me perdoe, eu errei. Se eu lhe causei algum dano, eu quero procurar reparar, né? Eu quero procurar corrigir. Então isso é um campo de proteção. Né? Então eu não posso estar com toda hora com conexão com violência, com coisa ruim, né? E depois eu vou criar uma frequência não muito boa para a minha vida e para a vida dos meus familiares. Né? Então isso de uma forma muito simples. Tenha muito cuidado o que entra nos seus 5 sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você toca. E o que você come já eu não posso dizer porque o sobrevivente não tem muita escolha sobre alimento, né? Mas enfim, a paz e a proteção, né, dependem muito da gente, né, das nossas ações, das nossas conexões. Né? Então, mesmo numa situação muito ruim, você pode criar uma boa conexão e se sair bem, ok? Paz e proteção para todos nós. Um grande abraço.